Cantagalo, do ciclo do café, à era do calcário. Olá, meu nome é Mesaki, sou um dos sócios aqui da Almec, em Boa Sorte, sou da área comercial e sou um apaixonado pela história cantagalense. Sou nascido em Italcara, ou seja, eu sou italcarense, mas desde do segundo dia de vida estou aqui em Cantagalo, então em Boa Sorte, né? 50 anos, me considero cantagalense nato. E sou um apaixonado pela nossa história, nossa rica história, onde tivemos assim várias fases no decorrer aí de 200 anos, 200 e poucos anos, desde o início, né, onde foi no final do século XVIII, com Mão de Luva, né, nos sertões do Macacu, onde ele veio pelo rio Paquequer, rio Paraíba do Sul, fazendo seu garimpo, né, garimpo ilegal, e se estabeleceu aqui na nossa região. Quer dizer, ele veio pelo Vale do Paraíba e se instalou aqui na região dos Sertões do Macacu, onde encontrou aí, digamos assim, grande potencial no garimpo. Com isso, montou aqui seus bandos, né, na região e conseguia prosperar no seu garimpo, porém de uma forma ilegal, ou seja, ele não queria pagar o quinto, ele não pagava o quinto, a coroa, e por várias vezes a coroa mandou as tropas virem tentar capturá-lo. Na verdade, vieram para capturá-lo, mas a tentativa foi frustrada por várias vezes. Então ele acabou isso tudo aí gerando até uma lenda, né? São várias versões bacanas, legais, que eu acho todas elas muito legais, e no entorno aí do Mão de Luva, que também conhecido aí como Conde de Santo Tirso. Em função do Mão de Luva, né? Ele é o nosso fundador, né? Fundador de Cantagalo. Na última vinda das tropas da coroa para capturá-lo, os soldados já desistindo, porque ninguém conseguia encontrar o esconderijo dele e do seu bando. Bem cedo, né, digamos aí por volta das 5, 6 da manhã, já estavam aí desmontando o acampamento e partindo, indo embora mais uma vez, até que, de repente, canta um galo, né, no meio da mata, da floresta. E galo, nós sabemos que não é um animal silvestre, é um animal doméstico. E isso causou uma certa estranheza nos soldados. Decidiram ir de encontro ao canto do galo, ao galo, para ver se tinha alguém morando por ali, que gerou uma estranheza e uma curiosidade. E, para surpresa deles, foi encontrado, por causa do galo, do cantagalo, do canto do galo, o esconderijo do Mão de Luva, que eles já vinham tentando descobrir há vários anos, digamos assim, algumas empreitadas. E, desde então, nós somos conhecidos aqui como Cantagalo. Então, isso aí é muito bacana, a origem do nome do nosso município, da nossa sede. A Cantagalo, né, começou aí, digamos, a sua história devido ao galo, o canto do galo, no final do século XVIII, e foi, né, evoluindo através do garimpo, né, mas teve o seu auge, de fato, e eu particularmente, a sua era de ouro foi justamente a partir de 1800, da década de 30 do século XIX, né? A partir de 1830 aproximadamente, onde tiveram as primeiras fazendas cafeeiras da nossa região. E com isso nós
de fato, conseguimos chegar no auge na segunda metade do século XIX, né, na década aí de 60, 70, né, 1860, 1870, um pouco antes da abolição, no ápice da produção cafeeira, onde nós chegamos a ser o maior produtor de café do mundo, onde 70% do café consumido no mundo saía da nossa região, ou seja, saíam das terras cantagalenses, né? Cantagalo, que compreendia vários municípios, né, da região, ah, Nova Friburgo, Sumidouro, Duas Barras, como exemplo, né, Macuco e vários outros, todos eles pertenciam ao município de Cantagalo, onde essas fazendas chegaram ao seu ápice devido ao empreendedorismo, né, de muitos imigrantes, com a sua determinação, sua coragem, e com o objetivo de prosperar, né? Portanto, na Europa, o café ele era até considerado uma bebida pagã, né, até o momento, entre os intelectuais, os nobres, enfim, toda a população já estava circulando entre principalmente os jovens empreendedores que se queria prosperar na vida, evoluir, ganhar dinheiro, era para vir para o Brasil, Rio de Janeiro, que era a capital do Império, e Cantagalo, posteriormente Cantagalo plantar café. E com isso, vários chegaram aqui com a mão na frente, outra atrás e fizeram fortuna. Nós temos aqui um dos principais exemplos, é aqui o Antônio Clemente Pinto, né, o Barão de Nova Friburgo, primeiro Barão de Nova Friburgo, português, chegou aqui no Brasil com apenas 12 anos, né, onde foi apadrinhado pelo Barão de Ubá. Ele trabalhou algum período ali com o barão no seu comércio, aprendeu muitas coisas e, claro, uma delas, o comércio de escravos, que ele, além de fazendeiro, de produtor de café, ele também foi comerciante de escravos, onde ele aprendeu muita coisa, conseguiu criar essa maturidade comercial, veio para a nossa região de Cantagalo, trabalhar com o seu tio na fazenda São Clemente, onde ele veio a casar com sua prima, Laura Clementina da Silva Pinto, tá? Filha do seu tio, prima em primeiro grau, e a família Clemente Pinto fez tanta fortuna que chegou a ser considerada uma das famílias mais ricas e influentes do país, chegando a ser uma das 4 primeiras. Um dos grandes exemplos que nós temos desse poder financeiro está até aqui nessa pintura, né, onde a gente vê aqui ao fundo as 3 coisas que o barão tinha mais orgulho de ter empreendido, né, ter investido. Primeiro aqui o Palacete do Gavião, né, aqui em Cantagalo, muito bonito, um estilo neoclássico. O Palácio do Catete, que originalmente foi chamado de Palácio Nova Friburgo, que hoje é o Museu da República, né, que é um marco também na construção da arquitetônica do país. E aqui o projeto da linha férrea do primeiro ramal da Estrada de Ferro Leopoldina, que ele financiou parte com o próprio capital, ou seja, para escoar a produção de café, não só dele, quanto os demais amigos produtores aqui da região. Então, assim, a gente tem aqui nessa gravura, nesse quadro, um registro desse poder e influência dos barões do café da nossa região, como vários outros, né? Aqui a gente tem o Antônio Clemente Pinto, que é o Barão de Nova Friburgo, a gente teve aí o Barão de Cantagalo, o Barão de Duas Barras, e vários outros que passaram, Barão de Aquino, vários outros que deixaram a sua marca em nossa história e trouxe aí muito progresso, né? E isso para a gente serve de inspiração. Isso que nos faz assim olhar para o passado
ver todas as dificuldades que existiam, porque cada fase existe suas dificuldades, mas perceber que com a garra, com a coragem, com o empreendedorismo, as coisas acontecem. Então, essa fase aí do café, ao meu ver, foi a fase de ouro da nossa querida Cantagalo. Bom, a gente não pode deixar de falar da parte triste da história, né? Infelizmente, é história e a gente não pode deixar de comentar, né? De falar. Eu falei do empreendedorismo, né? Dos imigrantes, dos barões que fizeram história e deixaram sua marca aqui no nosso município, mas também não pode deixar de falar aqui também dos nossos irmãos, os africanos, né, que vieram para trabalhar como escravizados, né, explorados. Por esse motivo que os barões também conseguiam fazer tanta fortuna, porque era literalmente um trabalho escravo. Aqui no Espaço Cultural da UMEC, nós temos algumas peças que eram usadas, né, na época, claro, antes da abolição, nos escravizados. Né? A gente tem aqui cinto de castidade, feminino, masculino, mordaça, troncos, medidores de canela. Então, isso aí são peças que a gente faz aqui, a gente refletir esse momento tão triste e delicado da história. Os africanos vinham lá da região do Congo, de Angola, Moçambique, chegavam aqui, ou tanto aqui no Rio quanto em Pernambuco, né, também foi muito forte. E muitos desses barões, eles também eles eram comerciantes de vidas, né? E o Barão de Nova Friburgo foi um deles. Ele, além de grande produtor de café, ele também era um comerciante de escravos, inclusive também após a lei Eusébio de Queiroz, que já proibia a importação de negros. Ou seja, ele fazia o comércio ilegal de negros, de escravos, e cada vez mais ganhando dinheiro, né, aumentando a sua fortuna em função disso. Então, é um momento delicado, é um momento triste da história, mas a gente não pode deixar de falar também, que faz parte do contexto, faz parte da nossa história. E eles, com certeza, ajudaram a construir o nosso município e a nossa região, com muito sofrimento, muita dor, mas também deixaram aqui a sua marca, e hoje a gente tem aí essa região bacana, bonita, com todos eles também contribuindo para o progresso e a cultura. E não podíamos deixar de falar aqui um pouco da família imperial, né, onde, devido à grande importância econômica que o município de Cantagalo tinha para a coroa, nós recebíamos na região, tanto em Cantagalo, Nova Friburgo, aqui em Boa Sorte, a família imperial, ou seja, Dom Pedro II, Princesa Isabel e os demais, para comprovar a grande importância que o café tinha nessa época, que era considerado aí, digamos, o ouro verde, né? Está aqui uma miniatura da bandeira Brasil Império, onde nós temos aqui dois ramos, sendo um ramo de café e o outro de tabaco, que eram os dois produtos que mais geravam dinheiro para a coroa, devido à sua grande exportação. Né? Como eu havia dito no início, Cantagalo foi o maior produtor de café do mundo. Essa foto aqui, onde até então ela era considerada no Paraguai, e ela levantou essa questão: no Paraguai ou em Cantagalo? Uma foto onde tem várias pessoas com trajes de gala, e dentre elas a Princesa Isabel e o Conde D. E chegaram à conclusão que
possivelmente essa foto foi aqui em Cantagalo, na fazenda Roncapau, num almoço que fizeram para recepcionar aqui a princesa Isabel e o Conde D. E, por fim, no verso da fotografia, nomes de pessoas da época que eram daqui de Cantagalo, e tudo indica que é a caligrafia do Dom Pedro. E ele chamava, ele conhecia essas pessoas, conhecia, e chamava carinhosamente até de apelidos, alguns. Então, tudo isso indica que essa foto, que até então era considerada aqui no Paraguai, foi também aqui em Cantagalo, ou seja, mais um momento importante da influência da oligarquia cafeeira na economia do país, onde influenciava diretamente e trazia sempre a visita da corte. Cantagalo teve uma produção de café muito expressiva no Brasil Imperial, com muitos escravizados mesmo, e foi uma região pouquíssimo tratada pela historiografia que analisa o Vale do Paraíba Fluminense. E Cantagalo faz parte do Vale do Paraíba Fluminense. Cantagalo não é a região serrana, né? Ela foi colocada artificialmente na região serrana, talvez por facilidade de recorte, eu não sei porquê. Mas a história dela está vinculada ao Vale do Paraíba Fluminense. E o Vale do Paraíba Fluminense, ele foi tomado de café no século XIX e foi uma das regiões que mais produziu café para o mundo, né, porque era um café para exportação do Brasil. Depois chegou São Paulo, depois chegou sul de Minas, depois chegou Espírito Santo, mas isso bem depois. Cantagalo foi uma das primeiras regiões a ter plantação de café, coisa que não é muito considerada, mas foi uma das regiões primeiras, pioneiras na produção cafeeira. Tá? E durante o século XIX se plantou café em várias regiões aqui de Cantagalo. Do Cantagalo Grande, né? Não necessariamente o Cantagalo que é hoje o município, porque durante o século XIX vários territórios foram se desmembrando de Cantagalo e Cantagalo virou, que tem uma extensão já imensa agora, mas virou o que tem hoje. Mas fazia parte de Cantagalo, mesmo no início, né? Até Nova Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras, Carmo, Macuco, Cordeiro, quer dizer, essa região todinha foi tomada pelo café. E como em qualquer região do Vale do Paraíba, Cantagalo sofreu os mesmos problemas em relação à produção cafeeira. Um dos problemas que claramente ajudou a que se encerrasse a produção cafeeira em grande escala foi o desgaste do solo. Né? O desgaste do solo foi comum em todas essas regiões, principalmente aqui em Cantagalo, que teve a produção do café muito cedo, porque o café ele tem uma característica, né, de vida que ele não é uma cultura perene, ele não fica para sempre. Né? Ele tem uma produção que ele é plantado, dali a 4 anos, 3, 4 anos, dependendo do tipo do café, né? Já começa a produção, já começam a colher o café, depois ele fica dos 6, 7 até os 20 anos, né? Produzindo bem os frutos, né? E depois de 20 anos em diante, ele começa a envelhecer. Começando a envelhecer, ele já não produz mais café de boa qualidade, nem café que seja passível de ser colhido, porque fica uma árvore muito grande e normalmente as pessoas cortam os pés do café. E depois, naquela terra que fica, não nasce mais nada a não ser capim. Você não consegue plantar cana-de-açúcar, você não consegue plantar um novo cafezal, você não consegue plantar nada dessas coisas. E esse desgaste do solo vai ocorrendo por etapas. E você pode ver hoje, né,
pela região toda aqui, morros sem topo de vegetação, aqueles morros que são secos, né? Uns muito erodidos, e muitos outros só com capim, como você vê aqui, até eu vejo aqui. Aqui deve ter sido café também. E quem é geólogo, que trabalha também com geografia, consegue identificar os lugares onde teve café e onde não teve. E eu, com um olhar mais leigo, né, em relação a esse assunto, eu percebo que teve café em muitos lugares. Mas isso foi aos poucos e foi dependendo da área. Né? Então, você tem uma grande plantação que vai ser instaurada aqui na década de 1810, e depois, no final do século XIX, além do desgaste do solo, dos cafezais velhos, né? Continua a se plantar café, continua a se colher café, mas você também tem a crise da mão de obra escravizada. Né? Em 1888, tem a abolição, ninguém fez trabalho para Cantagalo para saber quantos escravizados tinham aqui em Cantagalo na época da abolição. Para isso, teria que ver o recenseamento de 1872 e depois trabalhar com os inventários desse período, né, depois de 1872 até 1888, para poder saber mais ou menos quantos escravizados estavam aqui. Foi um baque. Foi um baque a abolição da escravidão também, porque a mão de obra base do café daqui de Cantagalo era o escravo. Né? Então, paulatinamente, foi se transformando, essas terras foram se transformando em pastos. E nada, não só aqui em Cantagalo, como também em todas as regiões praticamente do Vale do Paraíba. Vassouras, Valença, Três Rios e outras regiões, né? Paraíba do Sul, são regiões que se transformaram em produtoras de gado. E Cantagalo fez a mesma coisa, né? Produtor de gado. Até hoje é um grande produtor de gado, seja leiteiro, seja para corte. Né? Agora, em relação às outras atividades que tinham aqui, elas se mantiveram. Por exemplo, uma grande produção de porcos, suína, né? É uma coisa que já existia antes e que se manteve durante todo o século XIX. E provavelmente se manteve também durante a criação de gado, quando o gado começou a ser a principal atividade. Então, eu acho que a transição foi uma transição do café para o gado, como em várias outras regiões do Vale do Paraíba. Mas, insisto, não há trabalhos específicos para Cantagalo. Há trabalhos para essas outras regiões do Vale do Paraíba. Cantagalo carece de mais estudos sobre esse período de transição. Temos que agradecer muito a esse projeto do Calcário de Cantagalo, e que hoje repercutiu nessa região toda. Então foi um avanço muito grande o calcário, e o Cantagalo hoje é a capital do calcário. E bem dito, é abençoado, porque perdeu aquela terra toda, mas em contrapartida se tornou o grande desenvolvimento, como sempre, que Cantagalo sempre foi a terra que protagonizou o desenvolvimento da nossa região. Desde a época da sua colonização para cá, sempre protagonizou o desenvolvimento da nossa região, porque ele realmente foi a mola propulsora de toda a nossa região. Meu nome é Mário Alfredo Vieira Botelho, nascido no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, e vim para Cordeiro em 1969, para a construção da CIA de Cimento Alvorada. Nós não tínhamos material nenhuma, já que as obras começaram em meio de 1968 e foram até novembro de 70, quando houve a inauguração da fábrica. Toda a mão de obra teve que vir de fora. Aqui só havia artesão, em função das fábricas de tecido, e colonos na cidade de Cantagalo. Não havia mão de obra nenhuma, você não tinha caldeireiro, soldador, não só profissionais nessa área, até da construção civil também, não tínhamos pedreiros especializados, como também mecânicos de montagem. Quer dizer, não havia soldador, maçariqueiro, caldeireiro, não havia nada disso. Chegamos a um efetivo médio de
a cada etapa da obra de 250 homens, saía treta, entrava 20 a cada etapa. E isso trouxe um grande desenvolvimento, não só para Cantagalo, não, de Cantagalo para a região. E nós agradecemos até porque Cantagalo foi uma terra que perdeu 7.193 km² e continuou com 774 km², sendo o 18º município em extensão territorial no estado. E Deus, ao fazer isso, permitiu que ele fosse abençoado com as jazidas calcárias, do qual veio a Alvorada, depois o Votorantim, veio a Lafarge, que é a Mauá, e inclusive a Votorantim, nos dias de hoje, já pensa num terceiro forno, que significa dizer mais uma fábrica. Então, todo o desenvolvimento de Cantagalo, Cordeiro e Macuco, e até para Friburgo, dependeu tudo do calcário, dessas jazidas calcárias, dessa exploração que trouxe essa mão de obra. Aqui, Cordeiro e Cantagalo, não havia adaptações. A Montreal, inclusive, tem que fazer alojamentos dentro do canteiro de obra para poder acomodar essa mão de obra, já que não havia acomodação para todo mundo. E a rotatividade era muito grande, porque a cada etapa da obra você teria que contratar uma mão de obra diferente para que uma fábrica dessa entrasse em funcionamento, no caso a Alvorada, que foi a primeira. Nós tínhamos que ter uma fábrica de quase 490 funcionários, muitos que ficaram aqui em stand-by para gerar a fábrica e que ficaram residências, casaram, criaram, fizeram família. Então nós temos que agradecer muito. Eu sempre fui comerciante na cidade de Cantagalo, fui rotariano do Rotary Clube de Cantagalo, participei de grandes iniciativas, fui diretor do Câmara de Dirigentes de Logística de Cantagalo e Cordeiro, fundado em 1972, fomos um dos fundadores, um dos dirigentes. Então, hoje, Cantagalo tem uma estrutura turística muito boa, tanto na linha de hotelaria, como na sua história, já que também teve aqui Dom Pedro II, que dormiu no Palácio do Gavião, com a Princesa Isabel, temos o Caminho do Imperador, temos uma estrutura turística também muito forte. Todas essas fábricas de Cantagalo aqui, pelo que eu vejo de balanço, né, de balanços anuais, estão vendendo muito bem. No caso da Alvorada, que foi a primeira que inaugurou em novembro de 70, a maioria do cimento da ponte Rio-Niterói é de vir de lá. E aquele vão central da ponte, que é um patamar de ferro, é uma liga de ferro muito difícil, o único cimento foi desenvolvido aqui em Cantagalo para cimentar e depois asfaltar aquela plataforma de metal do vão central da ponte Rio-Niterói. Foi muito consumido na época e ela foi a primeira empresa a desenvolver um cimento CP, não me recordo o número total, mas um cimento especial para fazer naquilo ali, entendeu? Que seu laboratório de química. Então, ela hoje ela repercute muito dentro do cenário nacional na sua produção. Havia uma questão muito forte no ano da Copa do Mundo agora, quando o Brasil realizou, sobre o boom do concreto no Brasil, na questão dos estádios. Muitas fábricas como essas que a gente tem aqui também têm subsidiários em outros países, em Colômbia, né? Paraguai, Bolívia, eles também têm essas subsidiárias, essas empresas. Então, nem sempre elas puderam esgotar as jazidas aqui da região, que era uma perspectiva talvez de mais 150 anos, 100 anos. Então, procuraram importar cimento das suas subsidiárias para não esgotar aqui as jazidas calcárias que ainda tem. Quer dizer, quero crer que ainda mais uns 100 a 150 anos seja um prazo médio de exploração ainda de calcário. Mas espera-se que a ciência saiba cobrir isso, que é um patamar, é uma coisa que às vezes assusta nos dias de hoje, esse passivo ambiental que será, mas tenho certeza que haverá meios e modos de sobrepujar isso.